Seguinte, esses tempos eu tava percorrendo a internet e surgiu uma ideia de vídeo. Por que não falar sobre o mundo dos mascot horrors? A minha resposta para essa pergunta, por muito tempo foi: eu tô velho demais pra falar sobre essas coisas. Até lembrar a quantidade de pessoas que trabalham em cima desse assunto. E como eu gosto de dinheiro, vim fazer o meu vídeo também. Pois bem, eu não vou me aprofundar muito na história dos jogos que serão apresentados. Este vídeo é mais uma crítica à comunidade. Já aviso que não vou pegar leve, então tenha isso em mente ao escutar as minhas argumentações. Sem prolongar demais essa introdução, prazer, Zaska, ou para os íntimos o maior motivo dos pesadelos da noite. E esse é o quadro Opinião Sincera. Essa parte aqui é reservada para aqueles que caíram de paraquedas no assunto. Caso você não saiba o que é um mascote horror, papai aqui explica. É mais um subgênero do mundo do terror, e sua grande parte encontrada em jogos onde há a figura de um mascote. Um bicho com aparência infantil e que depois fica bizarro. Mas essa afirmação pode ser questionada, visto que muitos criadores de terror consideram Hello Neighbor como mascote horror. Passando para avisar que não estou dizendo que esses jogos são para crianças, vou discorrer sobre esse ponto posteriormente. Na minha observação, não concordo com a ideia de que para pertencer a esse gênero, precise ter uma criatura fofinha e agradável aos olhos desavisados. Vejo que o ponto principal que liga esses jogos é conter um personagem central, que pode até menos virar o rosto da sua desenvolvedora depois. A tal figura também dá a cara ao jogo, e muitos deles levam até seu nome. No Five Nights at Freddy's, temos a presença do mascote principal que dá nome ao jogo e virou o rosto da franquia. Uma ambientação em um estabelecimento familiar, ainda que puxado para enquanto juvenil, e uma história cheia de mistérios assombrosos. Esses elementos são recorrentes em diversas obras da atualidade, como Pop Playtime, Andy's Apple Farm, Indigo Park, Tattletale, Duck Season e por aí vai. Podem acontecer algumas mudanças de ambientação, como em Band and Ink Machine e Tio Charles, entretanto a ideia permanece presente nas obras, um personagem essencial à trama. Perdoe se minha voz estiver um pouquinho mais baixa e muito mais densa do que nas outras partes, é porque eu tô gravando isso meia-noite e 46, porque eu esqueci de adicionar mais uma parte pro vídeo, mas, enfim, voltando ao assunto. Ainda assim há exceções à regra, como por exemplo, Zonoma ali em Rainbow Friends e no My Friendly Neighborhood, mas continua com a presença de mascote ou com os outros pontos que eu citei anteriormente. É isso que eu queria deixar claro. Vamos voltar pro vídeo. Assim, talvez a maioria que esteja me assistindo agora já passou por essa fase de adolescência e pré-adolescência, onde tinha um certo grupinho de amizades, tanto virtual ou físico, e ficavam discutindo coisas sobre jogos, filmes, desenhos, animes e por aí vai. E é notável o quanto os mascote horrors tiveram impacto nessa época de 2010 até a atualidade. Ademais, a internet ainda era algo novo para as pessoas. Possível que o surgimento das redes sociais e até mesmo a era de ouro das creepypastas tenha ajudado na criação de comunidades voltadas a esses conteúdos. Por fim, temos o mais importante, os canais do YouTube de gameplay. Os jogos de terror construíram esse período. Os youtubers jogavam e postaram suas reações no site. E as pessoas se interessavam não somente pela gameplay, como também pela personalidade do criador de conteúdo. E isso segue até hoje. Retornando ao meu ponto. O YouTube foi uma ferramenta importante, porque logo após os vídeos de gameplay, surgiram os vídeos de história. Esses canais elaboravam teorias desses jogos, visto que a história no mundo dos mascot horror se sustenta em suspense e é revelada quanto mais se aprofunda na narrativa. O mais legal é que esse pessoal continua até hoje. O Código das Antigas é o maior exemplo. Além de se reinventar, continua crescendo cada vez mais. Não sei dizer se o Soulzones e o Game Fury também continuam fazendo vídeos de mascot horror, mas fica aí minha recomendação. Em suma, a elaboração de teorias e a curiosidade que esses jogos fomentaram atraíram um público interessado em assistir essas tramas, sendo contadas pelos nossos narradores da internet. Essa frase ficou péssima, eu sei. Tudo tranquilo até aí. Só há um problema. A quantidade de crianças que surgiram nessas comunidades online. Francamente, seria muito fácil culpar os jogos por parecerem infantis, entre muitas aspas, como é divulgado pelas más línguas. Entretanto,
Não sou um analfabeto funcional que repete títulos e manchetes de televisão sem senso crítico algum, ou uma grande mídia de televisão que visa o lucro, que ao invés de olhar para os próprios conteúdos descritivos e matérias expositivas, projeta seus efeitos nos outros. Sim, eu fui curto e direto, eu gosto de ser assim. Bom, indo um pouco mais além na minha análise, é normal as crianças se interessarem por contos de terror. Não é à toa que algumas cantigas de infância têm essa pegada, e vários desenhos usam a temática do Halloween. O terror chama a atenção, principalmente quando há a presença de monstrinhos fantasiosos. E olha que não estou me referindo a mascotes fofinhos. Monstros, no vocabulário popular, como bruxas, vampiros, esqueletos, lobisomens, bicho-papão e por aí vai. Há várias histórias voltadas para o público jovem com esse tipo de criatura. Até mesmo episódios voltados para contos de terror. Mas, Daniel, o que isso tem a ver com mascote horror? Eu não acabei de falar que essa porra desse interesse das crianças é normal e estimulado pelas mídias, então pode acabar caindo para esse gênero de jogos também? Creio que a minha maior crítica estaria na exposição de menores à internet e o quanto é importante olhar atento dos responsáveis. Isso está fora do meu campo de estudo. É mais pautado em uma opinião e eu desprezo comentar sobre algo que eu não tenho embasamento científico suficiente para dialogar com vocês. Entretanto, há outra coisa importante a ser discutida sobre essas comunidades. Eu defendo criadores de conteúdo que têm responsabilidade com seu público. Entretanto, existem exceções. Grandes exceções que adoraria ver pegar fogo. Fire in the hole! Vocês viram o que rolou com esse caralho de Brain Hot, sei lá como é que fala essa merda, no TikTok e no YouTube, não? Antes fosse só mais uma modinha insuportável que some com o tempo. São coisas bem pesadas sendo passadas para o público infantil em forma de piada. Saibam que isso não é exclusivo da atualidade. Aquela desgraça de Alphagate se espalhou pelas redes sociais há algum tempo já. E é claro que um dos primeiros alvos foram os mascot horrors, sofrendo com uma infantilização absurda. O pior de tudo é esses conteúdos sensíveis sendo mostrados como piada, chacota e por aí vai por esses canais, contrapondo criadores de conteúdo que tratam a história de forma séria e avisando da importância da sensibilidade ao comentar sobre esses temas. Essas pessoas aí só querem lucrar o quanto conseguem com o que é popular no momento. Pensam em confinar, vende, pop playtime e está sendo com aquele esperma mal desenvolvido chamado de Garner Babam. Se bem que esse último daria uma pauta separada. Voltando. Essa foi minha crítica à comunidade. Eu deveria fazer uma crítica aos jogos também? Isso já é muito manjado. Mas Cachorro é bom. O problema são os jogos, o projeto de jogos, como esse aí do Mamã que focam no lucro e não se interessam em trazer algo novo ou diferente. Nem mesmo parece gostar do subgênero. Talvez esteja saturado, realmente, isso eu concordo. Porque a cada ano que passa temos um mascote horror surgindo. Uma pausa seria interessante. Talvez alguma coisa nova, diferente, desprendida desse conteúdo. Quem sabe? Finalizo toda a minha crítica com uma frase. A ganância começa como um caminho para a subida e torna-se um motivo para a queda. E essa frase não é uma indireta restringida aos Euphoric Brothers. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Pois bem, obrigado por ter chegado até o final. Fico feliz que tenha se interessado em me escutar. Ou só pulou tudo para contar como assistir e apoiar o canal. Considere deixar um comentário, por ler a opinião de vocês sobre esses assuntos e alguns feedbacks com relação ao vídeo. Enfim, essa é a minha deixa. E mais uma coisa. Você precisa limpar embaixo da sua cama de forma recorrente. A última vez que eu apareci aí, tudo estava cheio de poeira. Um abraço a cada um, fiquem bem e até a próxima.